Bem, após a identificação e a demonstração das coordenadas dos diagramas termodinâmicos mais usados na meteorologia, com destaque para o SkillT-log-P, nós vamos falar um pouquinho sobre como você identificar se um diagrama é termodinâmico ou não. Eu posso muito facilmente apresentar um diagrama para vocês, definir as coordenadas dele e perguntar: esse diagrama é um diagrama termodinâmico ou não? Para você saber se o diagrama termodinâmico, se um diagrama ele é termodinâmico, a forma de você verificar isso de forma mais prática é aplicar a propriedade de equivalência diária entre esses diagramas, ou seja, entre um diagrama em questão e um diagrama de referência, que em geral é o diagrama de Clapeyron. E como é que eu faço a equivalência de áreas? Ou se eu der dois diagramas, aí formando que um é termodinâmico e o outro é a incógnita, você pode fazer essa equivalência de áreas entre esses dois diagramas. Então, imagine que eu tenho aqui uma área e tenho a área do outro diagrama, que envolve esses contornos aqui, onde um diagrama tem coordenada x, y e o outro tem coordenada UW. Então, eu quero saber se há equivalência entre eles. Então, a área de uma superfície elementar dε, né, no primeiro diagrama, ela pode ser expressa pelo produto cruzado dos dois vetores, né, dx e dy. Então, dε é o produto, né, vetorial dx, dy. Similarmente, no outro diagrama, é a mesma coisa, só que com as coordenadas du, dw. Então, cada ponto ele pode ser representado em cada plano desses em questão, levando em consideração os dois vetores, né? O vetor x, que é um x que depende de u e de w, que é o ponto de um diagrama que pode ser representado no outro diagrama, e o y, que é um y de u, que é um y que é função de u e de w. E essa função, ela representa essa relação entre dois pontos em ambos os diagramas ou em ambos os planos analisados. Se você diferenciar, né, o x, você vai ter ΔX, ΔU, ΔU, mais ΔX, ΔW, ΔW. A mesma coisa para o y. Para que você faça essa relação, né, com a equação 1, que a equação 1 vai dizer que o dx vetorial dy, então se aplica o que você encontrou nas equações 3 e 4, depois de diferenciar esses vetores, e uma vez aplicado o produto vetorial, nós aplicamos essas propriedades que já são conhecidas, né? Ou seja, du vetorial du e dw vetorial dw vai ser igual a zero, e du vetorial du vetorial dw é menos dw vetorial du. Então, isso já são coisas que vocês conhecem da matemática, né? E, após aplicar os conceitos, você encontra que aquela área em questão, ela é dada por esse produto. E a pergunta é, o que é que esse ΔX, ΔU, ΔY, ΔW menos ΔX, ΔW, ΔY, ΔU representa? Ele é um operador matemático, né? Um operador matemático que é famoso, que é conhecido como jacobiano. Então, o que vai nos representar aqui é que se eu tenho a minha área equivalente, a minha área num diagrama em questão representada aí por o meu elemento, né, daquela área representado por dy, e o dy é esse jacobiano vezes du vetorial dw. O du vetorial dw já foi apresentado que ele é a área equivalente no outro diagrama, no diagrama
que vai ter como elemento de área d epsilon'. Então, o que vai sobrar para a gente é que a minha área no diagrama 1 é igual ao jacobiano, né, aplicado, nesse caso aí, a essa área do diagrama 2. Então, no fundo, esse jacobiano, nesse operador matemático, ele vai nos indicar se há equivalência ou não entre as áreas desse diagrama. Então, a condição para que a transformação de área seja equivalente é que esse jacobiano, nesse operador matemático, ele seja unitário ou que ele seja uma constante. Se o jacobiano for uma constante, aquela constante representa a proporcionalidade entre as áreas. Se ele for 1, isso implica que as áreas são efetivamente iguais. Mas se for uma constante, ele representa que eles têm as mesmas características, só que com uma proporcionalidade entre essas áreas. Então, para que você tenha equivalência de área, é importante você destacar, para que você tenha equivalência de área, você precisa aplicar o jacobiano para que você identifique se o resultado ele é uma constante ou se ele é 1, ou seja, se ele é unitário. E aí a gente pode ver isso na prática. Por exemplo, vamos ver demonstrar que o hemagrama ele tem área equivalente quando comparado ao diagrama de Clapeyron. Então, vamos lá. Primeiro, quais são as coordenadas do diagrama de Clapeyron? Menos P e V. Quais são as coordenadas do hemagrama? Menos log de P e T. Isso implica que as grandezas aqui, x é V, y é menos P, como a gente já identifica. E no outro diagrama, U é T e W é menos log de P. Ou eu posso dizer P igual a exponencial menos W. Menos W. Bem, aí eu vou fazer as operações para poder ver qual é a minha resposta dessa relação dessas duas áreas, ou dessas coordenadas dadas pelos meus diagramas. Então, eu posso usar a equação de estado, PV para o seco, né? PV igual a RDT, V vai ser RDT sobre P. Do diagrama eu tenho que U é igual a T, tá aqui em cima, e tenho que P é igual a exponencial, né? Aqui menos W. Então, eu tenho que o meu x, que veja, se x é igual a v e v é igual a isso, então x é igual a RDT sobre P. Ou posso simplesmente dizer RDT P elevado a menos 1, tanto faz, é a mesma coisa, só usei aqui, representei o menos 1, o P elevado a menos 1, para deixar tudo aqui, tirar essa fração. Então, se eu substituir os valores de T e de P, eu vou ter o seguinte, x vai ser RD. Quem é T? T é U, tá aqui, U, P a menos 1. Mas quem é P elevado a menos 1? Exponencial, né? E W aqui. Então, você tem substituição dos valores. E quem é Y? Y é menos P. Já está definido aqui. Ou seja, se Y é menos P e P é isso aqui, então Y é menos exponencial menos W. Então veja que eu estou olhando, fazendo a relação de coordenadas entre os dois diagramas. Eu não posso esquecer de olhar os dois ao mesmo tempo, porque tem que haver equivalência. Então as coordenadas x é isso aqui, y é isso aqui, então eu vou calcular o jacobiano, né? Eu vou fazer del x, del u, del y, del w, del x, del w, del y, del u. E depois fazer a operação. Então, del x, del u, eu vou derivar x, que eu já sei quem é, em função de u aqui. Então, eu encontro RD exponencial, né, de w. E, derivando y em função de w, eu encontro E
exponencial menos W, né? Exponencial menos W. Del x, del W, eu encontro RDU exponencial de W, e del y, del U, eu encontro zero. Isso aqui é operações matemáticas que vocês conhecem. Bem, agora eu tenho cada um dos termos, eu vou colocar no jacobiano. Então, se eu substituir, del x, del U está aqui, del y, del W está aqui, del x, del W está aqui e del y, del W está aqui. Então, se eu substituir cada um dos termos, no futuro, né, após fazer todos os cálculos, isso aqui zera, isso aqui dá 1 vezes isso aqui dá o próprio RD. Então, o jacobiano é igual a RD. Eu disse para vocês que se o jacobiano der uma constante ou a unidade, há equivalência de áreas entre os diagramas. Nesse caso, a equivalência entre o diagrama de Clapeyron e o diagrama hemagrama é exatamente a proporcionalidade dada pela constante do AC. Então, existe equivalência de áreas entre eles, por isso que é chamado de um diagrama termodinâmico. Ok? E aqui eu vou deixar um exercício, um dever de casa para vocês. Um diagrama tem as coordenadas ln, rt e menos rt log de p, e a pergunta é, será que esse diagrama satisfaz a transformação de área igual? Ou seja, será que essa condição ela é satisfeita? Se for satisfeita, é um diagrama termodinâmico. Caso contrário, não há essa equivalência. Ok? Então é isso. E esse era o conteúdo da nossa aula de hoje.